A câmera. Então, bom dia. Escola Bíblica Dominical, né, começando mais uma vez. E vai estar sendo enviado o link no grupo, né, para quem assistir depois e participar. Dando continuidade à nossa aula, e a primeira aula parece que está indo no ar agora, nesse mesmo canal. Ou seja, foi criado agora um canal da igreja, né, um canal da Lagoinha União, onde vai ser postado os cultos, talvez a escola bíblica. A gente já, mais ou menos, está decidindo, né, em que sentido vai ser. E agradecer aí a entrada de todo mundo, a participação, e vamos dar continuidade à aula. Para quem não assistiu à primeira aula, a escola bíblica está tomando uma forma de módulos. A cada mês, a gente vai fazer um módulo. Ou seja, no módulo passado, são 4 aulas, a gente estudou sobre o propósito eterno de Deus. E aí, o propósito eterno de Deus, voltando, recapitulando rapidinho, ter muitos filhos à imagem e semelhança de Jesus. Aí teve a aula de pecado, que fala sobre a alienação, teve a aula da ressurreição e teve a aula sobre Jesus homem, correto? E agora, nesse segundo módulo, eu coloquei uma introdução, mas eu vou estar refazendo ela, talvez eu vou esticar para 5 aulas, para ficar uma coisa bem sólida, principalmente porque o tema é um tema que fala diretamente conosco, né? Principalmente a nossa prática cristã. Espiritualidade e salmos. Foi o que eu coloquei na introdução da aula passada, e alguns temas, alguns conceitos, ficou muito rápido a passagem, e são conceitos que a gente vai demorar um pouco. Por exemplo, tricotomia, dicotomia, essa questão de espírito, essa questão de Platão, Aristóteles, essas coisas que a gente acha que muitas das vezes não tem a ver com o nosso dia a dia, que não afeta a nossa mentalidade, mas afeta a nossa mentalidade cristã e na nossa prática cristã, sim. Por isso que eu vou estudar esses conceitos com mais tempo e com mais jeito, né, para trabalhar melhor esse conceito. Só que antes, na escola bíblica, eu queria indicar um livro, é um livro que eu estou lendo, que eu já li, mas estou relendo, que é esse rapaz aqui, White, sobre Salmos. Esse livro aqui, ele é excelente, ele vai te dar uma visão bem legal do que é Salmos, uma visão bem bacana sobre os Salmos, e depois, na escola bíblica, a gente vai estar passando, eu ver se eu consigo ele de uma maneira acessível, quem quiser depois emprestado, tá aí, é um bom livro para a gente ler. E uma coisa que eu vou tomar de partido hoje é da Sociedade Bíblica, o manual essencial da Bíblia. É bem básico, bem simples, mas é de uma riqueza muito grande esse manual, né? Ele é bem feito, ele é bem colorido, ele é um resumão, bem resumão daquilo que a gente precisa entender, certo? Então, vamos orar para quem for assistir posteriormente, Deus puder nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa gravação o Senhor possa nos orientar a entender Salmos, a viver Salmos, a compreender Salmos da forma que tem que ser para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que o Senhor possa nos expandir o nosso conhecimento na sua relação e na sua intimidade. Que a graça e o poder de Jesus venham sobre nós e aqueles que vão ver futuramente esse vídeo, e que o desejo de compreender Salmos e viver Salmos seja algo latente em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, Salmos, muitas das vezes, é um livro muito mal aplicado. A gente tem, muitas das vezes, uma mania hermenêutica, ou seja, uma mania de interpretar Salmos que não condiz com aquilo que Salmos tem que ser. Salmos é um livro sapiencial, é um livro de sabedoria, é um livro de poesia. E a poesia hebraica, ela é diferente.
Ela não é a nossa poesia que tem que ter rima. Ela é uma poesia... Ei, Paulo, a paz. Ela é uma poesia completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a entender. Por exemplo, o livro de Salmos, ele é riquíssimo em graça e conhecimento. Por quê? Porque Salmos é a expressão humana falada a Deus. Ou seja, é o homem se revelando a Deus. E Salmos tem um limiar nele, tem uma forma de nos instruir como orar a Deus. A gente aprende muito isso dentro do livro de Salmos. Por quê? O livro de Salmos, ele se molde da nossa relação de oração com Deus. O livro de Salmos, ele não é simplesmente para ser lido de uma forma literal, como muitas vezes a gente vê a leitura. Como, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente pega esse versículo e, não, é uma promessa, Deus prometeu isso, está na sua palavra, está escrito. E não é dessa forma que a gente tem que ter o achego ao livro de Salmos. Não é dessa forma que Salmos tem que ser lido. Correto que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, mas dentro de um contexto de poesia, o autor, o contexto histórico, quando a gente começa a entrar dentro de Salmos e entender esse tipo de relação, a gente começa a entender a nossa percepção de adoração e a nossa percepção de oração. Ou seja, qual tipo de oração que a gente tem feito? A nossa oração é bíblica? É a palavra? A gente tem desbruçado devocionalmente, entendido essas questões? Porque tanto a poesia como canções são emoções humanas relatadas no livro de Salmos. E quando a gente começa a entender emoções humanas a qual Deus ouve, a gente começa a entender que tipo de mecanismo ou de oração a gente começa a levar para o trono do Deus Todo-Poderoso. Ou que tipo de oração está sendo governada a nossa vida, a nossa mente. E Salmos, ele faz muito isso. Ou seja, lá na introdução que está aí na aula, esse canal foi muito rápida, eu comecei a trabalhar o conceito de espiritualidade. A gente tem, às vezes, um conceito de espiritualidade muito platônica, muito longe da nossa realidade, do nosso dia a dia. E quando a gente entra para os livros de Salmos, a meditar, a conhecer os Salmos, a entender o seu contexto histórico, eleva meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro, a gente entender ali todo o seu contexto histórico, o pós-exílio, o povo abandonado, o tipo de oração que o povo tem feito, a gente começa a ver, muitas das vezes, que nosso fluir em oração, ele é paralisado, porque muitas das vezes a gente não tem essa dimensão de expressar essa relação de Deus-homem, ou o Deus Todo-Poderoso, ouvindo as nossas emoções e as piores emoções que a gente pode ter. Por exemplo, no livro de Salmos também, ele é às vezes permeado com alguns salmos que a gente vai ver no decorrer dessas 4 aulas mais para frente, alguns salmos que são chamados precatórios, onde a gente vê vingança, a gente vê sentimento de ódio, a gente vê várias emoções. E isso é a relação entre o homem e Deus, ou seja, é o homem falando para Deus. E aí a gente vê simplesmente uma conduta que o livro de Salmo nos dá para se relacionar com Deus. Jamais você vai pegar o livro, ou nas Escrituras, qualquer parte dela, ou principalmente em Salmos, você vai pegar palavras direcionadas a Deus, dizendo assim, Deus, eu quero que seja feito assim, porque está escrito, se eu pedir, dá-se-nos ao, o Senhor vai fazer. Deus, eu declaro que a sua palavra está assim. Você não vê isso em Salmos. Você não vê isso na espiritualidade da Bíblia. Você vê dizendo as pessoas se lamentando, às vezes chorando, às vezes gritando, mas no final ela está dizendo assim, Senhor Deus, mas o Senhor é grande, as tuas misericórdias duram para sempre. Deus, mas o Senhor pode fazer. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Então, a gente sempre vê essa exclamação nas emoções de Salmos. E aí a gente começa a ficar encantado com o tipo de relacionamento que a gente está tendo.
Olha, se a gente não consegue olhar para o livro de Salmos e modelar o nosso tipo de oração, ou o nosso tipo de fé, que a gente se relaciona com Deus, a gente tem que rever a nossa fé cristã. A gente tem que rever a nossa consciência cristã. Por quê? Porque Salmos é esse parâmetro que a Bíblia me dá entre eu conversar com Deus e ser ouvido por Ele. E muitas das vezes a gente fica sem saber o que orar, porque a gente não tem esse relacionamento íntimo com o livro de Salmos. E a nossa espiritualidade, ela é moldada mais pela uma ideologia de posse do que a ideologia de servo. Quando a gente começa a entender o nosso papel, que a gente é servo, que a nossa espiritualidade em Salmos precisa ser diminuída para que ele cresça, a gente começa a ver nossas orações, e muitas das vezes avaliar as nossas orações como orações arrogantes. Os morávios têm uma frase muito chocante na vida deles. Os morávios dizem assim: jamais eu quero orar aquilo que eu não posso ser a resposta. Presta atenção nessa frase. Jamais eu quero orar aquilo que eu não posso ser a resposta. E aí a gente começa a compreender que muitas das vezes a nossa oração é uma oração de pendente, afastada das escrituras e dos princípios e de salmos. A gente começa a ver que o poema, a sensibilidade, às vezes, da nossa alma, ela é arrancada. Por quê? Porque a gente foi treinado, muitas das vezes, a nossa mente foi conduzida a ter uma determinada tipo de oração. Uma oração de conquista, uma oração que eu tenho que ter posse, uma oração que eu tenho que ter as coisas, e esquece completamente de todo um parâmetro que Salmos coloca-nos no milenar, seria isso. Nos coloca dentro desse princípio. Então, o livro de Salmos, ele é um modelo do coração do homem a Deus, e um modelo de oração que a gente deveria seguir como risca e aprender a meditar em várias perspectivas de Salmos, diferentes, a qual eu vou trazer alguns exemplos e a literatura da formação do livro. O livro é formado dos seus 150 capítulos, ele é dividido em 4 livros. 4 livros formam os seus 150 capítulos. E cada livro, ou cada sequência desses livros, é um segmento ou uma introdução do comportamento humano perante Deus. E o que nos leva a meditar no livro de Salmos, muitas das vezes, é a nossa estrutura de oração. Tem sido como? A gente tem sido salmistas, a gente tem salmodiado a Deus, canções, poesias, lamentos, ou, muitas das vezes, nossa forma de se achegar a Deus no quarto ou no culto público, muitas das vezes é uma forma arrogante de se posicionar com Deus. Porque a estrutura literária de Salmos é algo fascinante para a nossa vida. Rubem Alves tem uma parábola que é muito bacana, chama milho de pipoca, quando não passa pelo fogo, continua sendo milho para sempre. É o nome da parábola, milho de pipoca. E dentro dessa parábola tem essa frase: milho de pipoca, quando não passa pelo fogo, continua sendo milho para sempre. E muitas das vezes, os Salmos, ele vem nos revelar a nossa forma de oração, que muitas vezes a gente foge em querer passar pelo fogo, ou muitas das vezes a gente não quer ser transformado pelo fogo, mas a gente consegue muitas das vezes deixar de ser milho de pipoca que passa pelo fogo, e aí não vira nutrição, não vira sabor, e acaba virando peruá. Não tem aquele exemplo da pipoca quando a gente põe na panela e ela esquenta muito, e quando ela não se transforma em nutrição, nutritivo, né? Ela não estoura, ela acaba virando peruá, e peruá a gente joga fora. E com Deus, em Salmos, a gente tem que muitas das vezes passar por esse processo de oração, esse processo de transformação. Ou seja, a gente, se não conseguir passar pelo fogo, o fogo das nossas emoções, o fogo de lidar com a nossa mentalidade, de entender quem é Deus e como a gente pode chegar a Ele, expressar a Ele,
a nossa espiritualidade, a gente vai ser simplesmente piruado pro resto da vida e não virar uma pipoca saborosa que vai servir de nutriente e vai ter seus benefícios para outras pessoas. Muitas das vezes, o livro de Salmos nos leva a ter um pensamento de meditar como tem sido a nossa vida de oração. Como que a gente tem se relacionado com Deus? Deus é um Deus de relacionamento. E muitas das vezes a gente fica sem palavras, a gente não tem horas de oração ou minutos de oração com o Pai, porque muitas das vezes a gente não tem palavras ou gestos, ou não sabe falar, mas em Salmos está tudo expresso. E Salmos, muitas das vezes, ele é tão mal empregado que a gente consegue pegar Salmo 91 para espantar o mal. Aí tem algumas coisinhas, umas caixinhas, umas metodologias que as pessoas empregam, que vão colocando assim, se eu estou precisando viajar, eu vou consultar, vou ler Salmo tal, vou fazer isso. Mas Salmos não é para isso. Salmos é um livro de meditação, é um livro de poesia, é um livro a qual você tem que refletir, e muitas das vezes internalizar aquilo que você está vivendo e sentindo. Enquanto você estiver íntimo do livro e dos salmistas, você vai ver que muitas vezes na sua caminhada cristã, muitas das coisas que acontecem já foi expresso por alguns salmistas, e aí você fica fantástico de entender aquilo que as suas emoções estão vivendo, que condiz junto com as palavras do Senhor ou a palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo 42 tem um exemplo muito bom, como a costa suspira pelas águas, assim, Senhor, a minha alma anseia por ti. Quando a gente começa a declamar, a entender, a observar, Salmos, ele eleva a nossa sensibilidade. É como se fosse uma literatura. Ele deixa a gente sensível para o mundo e para as percepções das coisas. A gente começa a entender a nossa espiritualidade, o nosso papel dentro da sociedade, dentro da nossa espiritualidade. Que tipo de espiritualidade sadia a gente está tendo? Que tipo de espiritualidade a gente está se chegando a Deus? São questões que a gente tem que começar a questionar, que o livro de Salmos, ele nos apresenta. Por exemplo, é uma dificuldade tremenda estar aqui gravando, falando com uma câmera. Eu queria estar com o público, com aula, mas por quê? Para a gente fazer uma dinâmica, para a gente entender coisas melhores. Ainda tem essa dificuldade com a internet. Mas mesmo assim, independente disso tudo, a minha alma louva o Senhor. Por quê? Porque não só Salmos é um refrigério e um modelo para nós, mas como a nossa vida tem que ser guiada dessa maneira. Infelizmente, na década de 80 e 90, a igreja evangélica brasileira, ela bebeu de fontes muito complicadas, podemos dizer assim, que norteou muitas vezes a nossa fé. E é assim até hoje, é só você observar muitas vezes a sua oração. Por exemplo, eu declaro, eu determino, eu exijo. Essa mentalidade positiva de colocar Deus na parede, de falar que você está estudando a Bíblia, que está escrito de que forma? Está escrito da forma que você interpreta ou a forma que tem que ser interpretado? Porque é muito complexo quando a gente quer falar, orar a palavra de Deus, ou tem que orar a Bíblia. Beleza, mas quando a coisa está pegando para o nosso lado, você pode chegar nessa meditação, você pode pensar como eu. Você não pensa muitas das vezes se está escrito, programado, que a igreja muitas vezes nos ensinou. É aquela oração lá do fundo da alma, que muitas das vezes ela sai apenas com um suspiro, ou com uma lágrima, ou com um silêncio. E aí a gente começa a entender que esse tipo de oração é que chega no trono de Deus. Muitas das vezes, essa posição de eu declaro, eu exijo, eu quero, a gente cai muito naquela posição do fariseu e publicano. Eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo, aquele lá. E aí a gente começa a ver essa comparação de orações, de gestos, de atitudes, e a gente vê muitas das vezes que o nosso espelho, muitas vezes a gente foi treinado com mal literatura, com os maus livros, com maus ensinos, com relação à nossa espiritualidade em Salmos. E aí a gente tem esse vício interno de orar a Deus de uma forma arrogante, de uma forma que muitas das vezes não passa do teto. Por quê? Porque um coração quebrantado e contrito, como está em Salmos 51, é aquela oração que Deus não despreza.
Temos que saber se achegar ao trono. A Bíblia é um manual que nos instrui isso o tempo inteiro. Em Romanos 11, também tem salmos. Em Timóteo tem salmos. E salmos não é só louvor ou adoração. Salmos são expressões humanas que se acheguem ao trono de Deus de uma forma simples e honesta. E aí a gente começa a meditar salmos na Bíblia inteira, não só nos livros de salmos, não só nos saltérios, mas tem a oração de Ana, tem a oração de Miriam, tem Moisés, vários exemplos, oração de Jabes, a mais curta e a mais simples. Ó Senhor, se tu puderes me abençoares, eu poderei fazer isso, isso, aquilo. Ou seja, com essa exclamação, não é questão de ser dúvida, mas é uma exclamação de dependência, de humilhação, de entender aquilo que você é em Deus, aquilo que Deus é na sua vida. Não você chegando a Deus dizendo, eu quero, eu posso, eu vou fazer, porque nas Escrituras a gente não acha amparo para isso. E eu desafio a qualquer um, depois da gente puder dialogar, chegar a mim e me perguntar, ou me mostrar nas Escrituras alguma coisa que tenha a ver com esse tipo de pensamento, onde você chega a Deus em oração, e chega a Deus em oração determinando, exigindo ou mandando em Deus. Eu desafio qualquer um a me mostrar nas Escrituras um versículo, ou mesmo alguma passagem, que vai dizer que tem que ser assim, que tem que exigir. Não funciona assim. Infelizmente, a gente vem dessa cultura da década de 80, e isso permeou muitas vezes a nossa espiritualidade. E esquecendo que se a chegar a Deus tem que ser humilde, tem que ser quebrantado. E a prática da oração tem que ser diária. Jesus, ele fazia as suas atividades diárias, mas às vezes ele passava noites e madrugadas orando, porque ele tinha o prazer, ele tem o prazer de estar com o Pai. Ele tinha o prazer de estar com o Pai, de estar buscando Deus, de estar em comunhão com Deus. E Salmos nos leva para uma vida de oração. Meditar em Salmos, compreender Salmos, nos leva para uma vida diária de quebrantamento. Por exemplo, quando Israel foi levado para o exílio, chegaram perto dos israelitas e com deboche disseram assim, canta para mim, melodia seu Deus, fala das coisas grandes que ele fez. E lá em Salmos ele diz assim, como eu posso falar das coisas grandes do meu Senhor, estando em terra estranha? Mas eu tenho a esperança que ele é o meu resgatador e ele vai me salvar. Olha a diferença. Então vamos começar a olhar Salmos de uma forma diferente para a prática diária da nossa oração, para a prática diária do nosso dia a dia, para a prática diária da nossa espiritualidade. Ah, mas eu não sei como orar, não sei como começar a orar. Comece a ler Salmos. Lê Salmos e dentro da leitura de Salmos, começa a introduzir aquelas palavras no seu coração. Começa a meditar em todo o contexto de quando você terminar os Salmos. Por exemplo, eu vejo uma coisa muito errônea que acontece, eu vejo as pessoas praticarem isso, é pegar versículos de Salmos e fazer doutrina. Oh, como é bom que os irmãos vivem em comunhão. Beleza, mas o Salmos não está escrito para aquilo. Não é essa meditação. Beleza, ele está te chamando para você entender a importância da coinonia, da comunhão, mas não é uma doutrina. Não é uma doutrina você dizer 1000 cairão do meu lado, 10 mil à minha esquerda e eu vou ficar em pé. Não, é uma forma poética que o salmista compôs sobre livramento, dizendo e exaltando Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí, quando a gente começa a pegar Salmos no seu contexto histórico e meditar, a gente precisa ter confiança em Deus em toda e qualquer circunstância. Vivemos em épocas terríveis de pandemia, onde as pessoas estão com muita insegurança com relação à morte. E a gente, enquanto cristão, a morte é lucro. E morrer não é o final. Como eu já disse aqui em outras ocasiões, a morte só vai poder te entregar para Jesus, mais nada. Eu não tenho que temer a morte.
Eu tenho que ser prudente com relação a tudo que está acontecendo. Mas eu não preciso temer a morte, porque a morte já foi vencida. E Salmos em si eleva a nossa mente muito amplamente para muitas coisas e espiritualidade que a nossa vida precisa seguir. E é isso que eu queria estar partilhando hoje com os irmãos, bem curto, né, porque os vídeos são curtos. E é isso, alguém quer participar aí do chat aí? Eu acho que eu já estou mais tranquilo com relação à câmera, a gravar. E aí, quem quiser fazer uma pergunta aí, de Jair, bom dia aí, Coronel, Fernanda, Jane, Deus é todo poderoso. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Paulo, é isso, irmãos. Eu queria fechar esse princípio da escola, né? Sobre os salmos e espiritualidades, eu queria deixar esse gosto, né, dessa reflexão sobre salmos. A importância de ter e ler salmos. E entender salmos como princípio norteador das nossas orações. E eu queria te fazer esse convite, de você meditar e entender como tem sido a sua vida de oração. Para ouvir aquilo que você tem orado a Deus. Para ouvir, muitas das vezes, não sai orando igual tagarela, igual papagaio, repetindo o discurso. Ora com prudência, ora com calma, porque quando você estiver no aperto mesmo, a oração sai da alma, e essa aí você não precisa controlar. Mas enquanto você estiver na sua vida diária de comunhão com Deus, dentro da sua espiritualidade, ora com calma, ora com raciocínio e com racionalização. Não sai falando as coisas que sempre aprendeu na vida, comece a rever valores, comece a rever salmos com um olhar diferente, comece a tirar do seu vocabulário de evangélico, que você pode, que vai ser, que você determina, que é assim, que acontece. Não, dá um freio, desintoxica, joga fora esses lixos que muitas das vezes você bebeu durante anos e começa a se remodelar. Começa a falar como salmista, ó Senhor, cria em mim um espírito puro, cria em mim uma alma inabalável. Começa a compreender essa dimensão de salmos, para que sua vida ganhe um novo patamar de oração. E ler salmos não é para benefício. Ler salmos é para crescer a sua espiritualidade. E aí você vai começar a andar na rua, muitas das vezes, e entender, contemplar a natureza, os pássaros, o sol, porque o salmista vai despertar em ti essa alma poética de ver o simples com sinceridade e ver o simples com sensibilidade. Salmos têm que nos levar a uma vida de comunhão sensível. Se você não está tendo uma vida de comunhão sensível, renove a sua mente e renove quebrantando em Deus toda a sua expectativa daquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Ele é todo poderoso, mas para isso a gente tem que saber se achegar a Ele. Não se achega a Deus de qualquer jeito. Não se achega a Deus com arrogância. Medita nisso e que Deus te abençoe, a graça e a paz. Amém. Um abraço aí, todo mundo.